A ideia na semana passada era falar da primeira à quarta temporada. Porém, o vídeo anterior já estava muito grande e na quarta temporada chega muita gente. Então hoje a gente vai seguir viagem, terminar a quarta temporada e talvez falar da quinta. Eu digo talvez porque eu não sei se vai caber em um vídeo só, porque só a quarta temporada, na pré-edição, tinha 30 minutos. Então não sei como vai ficar. Por isso eu vou deixar a cargo do editor escolher se vai ser um vídeo da quarta e quinta temporada ou só da quarta. E eu estou fazendo isso porque senão a gente só vai conseguir colocar vídeo uma vez a cada 15 dias. Dá bastante trabalho falar de série. E como vocês sabem, eu sou professor e o YouTube até o momento ainda não me paga para conseguir fazer isso aqui. Quem sabe um dia eu consiga produzir mais. E se vocês não viram o vídeo anterior, ele está bem legal. Como vocês devem ter percebido, a minha editora tem problemas com o meu inglês e português. Very good. Mas vocês vão seguir ouvindo Once Upon a Time. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você me seguir aqui e no Instagram. Instagram. Deixar o like e fazer a inscription no canal. Era uma vez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chegamos então na quarta temporada, que é onde aparece a Frozen em Storybrooke. Mas como? Um dos ingredientes da magia que a Zelena ia lançar era um cântaro onde a Frozen estava aprisionada. Então, meio que aleatoriamente, ela se liberta quando o cântaro cai no chão. E eu estou pulando alguns detalhes, quem quiser pode detalhar aí as coisas no comentário. A Frozen está procurando a Anna e, para variar, ela não tem memória do que aconteceu. A galera dessa série precisa muito, urgentemente, consultar o neuro. Tem certeza que ele é bom da cabeça? Nessa temporada, a culpa é da tia da Frozen, a Rainha das Neves. Os pais de Frozen e da Anna esconderam das filhas e do reino todo de Arendelle que haviam 3 irmãs, uma delas com poderes de gelo. Em um trágico acidente, a Rainha das Neves mata uma das irmãs e daí ela é aprisionada nesse cântaro. Esse onde no início da temporada estava a Elsa. Quando a Rainha das Neves se liberta, ainda em Arendelle, ela tem um grande plano. Ela queria encontrar novas irmãs que não temessem o seu poder e com quem ela pudesse viver como era na sua infância com as suas 2 irmãs. Essas novas irmãs também deveriam ter poderes, e é óbvio que uma delas seria a Elsa. Mas falta uma. Agora ouve essa que é boa. A Rainha das Neves se muda para Nova York porque ela descobre que Emma Swan, no futuro, poderia ser essa irmã. Então ela espera e tenta adotar a Emma. Só que não deu muito certo porque a rainha foi meio ansiosa. Do nada começou a querer convencer a Emma que ela tinha poderes mágicos. Então a Emma acha tudo isso uma loucura e vai embora. Eu também iria. Todo mundo morreu. Com essa, a rainha tirou as memórias da Elsa, assim como tira as memórias da Emma. Então a Emma não sabe que já havia conhecido essa pessoa. E eu nem vou dizer que parecia uma disputa do roteiro pra gente odiar a rainha e evitar que as personagens resolvessem tudo na conversa. Mas vamos seguir. No final da temporada, como sempre, quer dizer, no meio da temporada, tem aquele mega feitiço, pelo menos não é uma maldição. A Rainha da Neve lança um feitiço onde toda a humanidade vai se odiar e vão acabar se matando. E no final só vai sobrar ela, a Elsa e a Emma. Na verdade, eu nem acho que é toda a humanidade, não. Eu acho que é só o pessoal de Storybrooke mesmo. Porém, lá pro final, ela se arrepende e se sacrifica para poder parar essa maldição. É nessa temporada que a gente tem o encerramento da história do Espelho da Rainha Má, que começou lá na primeira temporada do primeiro episódio. Na verdade, ele é o gênio de Agrabah. Ele estava infeliz em estar preso naquela lâmpada. E quando o pai da Branca de Neve encontra a lâmpada, esse rei bondoso decide libertar o gênio e trazê-lo para seu reino. No entanto, o gênio conhece a Regina e ele conhece a rainha e se apaixona por ela. Eu fura-olho esse gênio. Regina já estava de olho na coroa e já havia perdido seu grande amor e seu coração já era meio trevoso. Então ela convence o gênio a matar o rei usando o veneno das cobras de Agrabah. E o gênio faz isso. Depois a Regina diz para o gênio ir embora, mas ele se sente traído e usa o último desejo da lâmpada que o rei lhe entregou para poder ficar com a Regina para sempre, nunca sair do seu lado. E é com esse pedido que ele é banido para a dimensão dos espelhos e vira o eterno servo da rainha. Looks like you got your wish. Em Storybrooke, ele é só o Sidney, um cara normal, capaz da Regina e que trabalha coletando informações para ela. Ele é o responsável pelo jornal da cidade e é preso.
ele foi o bode expiatório confessando que fora ele que forjou a morte da princesa Abigail e que a sequestrou, quando na verdade foi um plano da Regina para incriminar a Branca de Neve e a princesa Abigail nem tinha morrido. Só para você saber, a princesa Abigail é a filha do rei Midas, a noiva prometida ao David. Inclusive, como eu disse no início do Once upon a time, o David tinha esse caso, porque ele era casado com essa mulher, mas amava também a Branca de Neve, e tem um momento que eles são amantes. A Branca de Neve e o David aceitam ser amantes e eles seguem casados. Porque não queria magoar ninguém. Poxa, não é tão bom, né? Ninguém tem paciência comigo. Mais pra frente, a Regina vai libertar o Sidney da cadeia, mas o prende no espelho, porque dentro do espelho ele tem poderes mágicos que podem ser mais úteis a ela. in this world, I'm no longer the mirror with my... Now you are. How dare you! E é só na quarta temporada que a Rainha do Gelo liberta o Sidney, porque a Rainha do Gelo precisa daquele espelho mágico para poder lançar a maldição, e o Sidney vai embora de Storybrooke. E essa é a última aparição dele na série. Não sabemos nem o que ele foi fazer. Se ele foi morar de aluguel, se ele arranjou trabalho, se ele foi morar embaixo da ponte. Não sabemos. Sabemos que ali ele saiu de Storybrooke. Como eu disse, cada temporada tem geralmente 2 tramas. Então, depois que a Rainha das Neves se esvai, estamos só na metade da quarta temporada. E eu não lembro se eu disse, mas o Rumple não morreu. Ele se sacrificou para matar o Peter Pan, mas a Zelena o revive e o usa como serviçal por um tempo, porque ela controla a adaga. Quem tem a adaga controla o Senhor das Trevas. O preço a pagar para que ele reviva é a morte do seu filho Belfire. O Rumple, basicamente, é o grande vilão do início ao fim, o que dá um ódio, porque mesmo quando ele se torna uma pessoa boa, por assim dizer, eles decidem que vai vir um Rumple malvado de um multiverso. A série não consegue se desapegar do Rumple perverso. Isso desgasta muito a série, a meu ver. Ah, esse é o Rumpelstiltskin que conhecemos e amamos. O fato é que o Rumple, agora renascido e livre das amarras de Zelena, tem um grande sonho, se libertar da adaga, pois, apesar dele ser o ser mais poderoso, quem tem a adaga pode controlar o Senhor das Trevas, por isso ele obedecia a Zelena. Então ele consegue o chapéu do mago, de Merlin, o criador da adaga, e teoricamente esse chapéu teria magia o bastante para libertá-lo da adaga. Ele só precisava de uma coisa, matar alguém que lhe conhecia antes dele se tornar o Senhor das Trevas, e esse alguém é o Capitão Gancho, que nessa altura já é o grande amor da Emma Swan. Ai, agora que eu tô encrencado. Mas obviamente que as coisas vão dar errado, porque quando ele está prestes a fazer este último procedimento, a Bella usa a adaga e o impede, além de bani-lo para fora de Storybrooke, e sendo assim, ele é obrigado a viver em uma terra sem magia. A mulher do Robin Hood, aquela que foi trazida por Emma do passado, sofre de uma maldição de gelo. Então Robin Hood se muda com ela e seu filho para Nova York, porque, em um lugar onde magia não existe, ela poderia sobreviver a essa tal maldição. E aqui a gente pode acrescentar ainda mais alguns personagens, tanto o aprendiz de Merlin, que nunca foi trabalhado, como ele conheceu Merlin, como ele foi treinado, não sabemos. Só sabemos que ele é o aprendiz. Além disso, temos o autor, que é a pessoa que vê as histórias e as transcreve para o livro. Porém, tudo aquilo que ele escreve no livro se torna realidade, então é muito fácil o autor se corromper, e em breve a gente volta a falar dele. Lá no Mundo Sem Magia, o Rumple convoca os vilões da Disney, Úrsula e Cruella. E aqui temos outro problema. Pelo menos para mim. A Úrsula e a Cruella chegaram no mundo humano absorvidas pelo mesmo portal que mandou a filha da Malévola embora. E se passaram 30 anos, como é que elas não envelheceram? A Úrsula até posso aceitar, porque ela é uma sereia, talvez sereias demorem para envelhecer, mas a Cruella eu não entendo. Essa safada tem 62 anos. Mas ela tá conservada. Elas não estavam atreladas à maldição de Storybrooke, mas a gente só segue. Os três, Rumple, Úrsula e Cruella, voltam para Storybrooke e o Rumple revive a Malévola, que foi morta lá no início pela Emma. E como ele usou magia, se a Malévola sair da cidade, ela deixa de existir. E eu vou ter que falar um pouco da Malévola, porque foi ela que me fez querer fazer esse vídeo. Porque ela tem uma história para mim muito quebrada. E no final, tentam fechar um pouco da história dela, mas não me convence. A Malévola é a criadora da poção do sono, da maldição do sono. E Regina fez um escambo, pega a maldição do sono e dá ela a maldição das trevas. Mas como a maldição do sono não funcionou, foi quebrada, a Branca de Neve acordou, ela vai até a Malévola pegar de volta a maldição das trevas e em uma briga... Não é uma briga, né? A Regina bate nela. A Malévola nem revida, tadinha. A Regina vai então recuperar essa maldição das trevas. E essa timeline me confunde um pouco porque
O Rumpelstiltskin, a Úrsula, Cruella e Malévola roubam essa maldição das trevas lá na Montanha do Careca defendida por um Chernobog. Não tem nenhuma informação de quem fez essa maldição, por que deixaram ela ali. Se não me engano, a Fada Negra diz que a maldição é dela, mas não tem muitos detalhes sobre isso. O que é muito triste, porque toda a série gira em torno dessa maldição, que acontece em quase toda a temporada, se não em todas. O Rump então vai enganar as bruxas e ele fica com a maldição, deixa elas para morrer. Adeus. Mas elas sobrevivem, é claro. E em algum momento ele vai dar essa maldição para Regina. O Rumple tem que ter dado essa maldição para Regina há muito tempo, já que a Regina vai trocar essa maldição com a Malévola e depois pegar de volta quando a maldição do sono falha. Por que o Rumple deu a Regina essa maldição? Qual foi a desculpa? Foi um presente aleatório? Ele sabia, claro, que depois a Regina ia querer usar? Ok, mas não é contado como isso aconteceu, não em tela, não que eu lembre. Existe uma maldição das trevas primordial, que nunca foi falada na obra, porque o lance dessa maldição levar Storybrooke é coisa do Rumple. Ele queria ir para o mundo humano para encontrar seu filho. Então, ele deve ter alterado alguma coisa naquela magia antes de entregar a Regina. Como é a maldição das trevas sem alterações? Não interessa pra você, palhaço. A série não trabalha nenhum desses conceitos. Porque mesmo a Fada Negra, quando lança uma maldição lá na penúltima temporada, que ela junta muito mais poder, muito mais coisa, muito pó de fada das trevas e não sei o quê, ainda assim a maldição é igualzinha a todas as outras. Eu sinto falta de trabalharem, de fato, o que é essa maldição. A Malévola não usa a maldição das trevas, porque ela já tinha seguido a vida. Ela já estava cansada de ficar atrás de vingança. Já pensou num animal de estimação? Podem ser bem reconfortantes. A Malévola, inclusive, é a personagem que pra mim é mais foda, porque ela é tão boa quanto a Regina. Ela sofre tanto quanto a Regina. Ela teve uma curva de personagem maravilhosa. Só escolheram não trabalhar ela. A tal ponto que a série faz parecer que virar dragão não é tão poderoso assim. Até a Cruella vence a Malévola. Que nojo! Now be a good girl. Lie down and take a nap. Morri! A série nem deixa claro se dragão é uma raça ou um poder de transformação. Eu vou supor que é uma raça pelo que eles mostram. A Malévola é roubada de várias formas. Perde a maldição das trevas para Regina. Se você for na Wiki, tem um povo que diz que o livro que a Cora usa para fazer magia é da Malévola. Depois a Malévola perde o espelho que leva ao País das Maravilhas. E o ouro do seu castelo também é roubado. Colocam um ovo de metal com poção do amor verdadeiro dentro dela. Sim, colocam dentro dela um ovo. Prendem ela no calabouço por mais de 30 anos. A Emma mata ela para pegar essa poção. A Branca de Neve e o Encantado sequestram a filha dela. Revivem ela. E ela nem pode sair da cidade. Se acabar a magia de Storybrooke, ela morre. Cara, eu entendo a Malévola querer vingança. Muito mais do que a Regina. E ainda assim, ela só quer reencontrar a filha. Além disso, a Malévola é uma das poucas bruxas que aprenderam a magia sem vir da linha Rumpelstiltskin. Porque Rumple ensina magia a Cora, a Regina ensina magia a Drizella. A Drizella é a irmã da Bela Adormecida, mas já é uma Drizella de outro universo. Depois eu falo dela. Já a Cora vai ensinar magia à nova Rainha Vermelha. A Zelena, irmã da Regina, mesmo que tenha um grande potencial mágico desde criança, ela passa pelo aprendizado do Rumple. Sobram muitas poucas bruxas. Na verdade, não sabemos como se aprende magia no universo. Once upon a time. Porque você pode me dizer que é uma coisa de nascença, mas a Cora não parece ter nenhum potencial mágico. Nós temos seres mágicos poderosos, o Rumple, a Fada Negra e a Gothel, que é uma ninfa. Se eu considerar que os dragões são uma raça mágica, aí que não sobra mesmo nenhum humano que aprendeu magia, sem ter passado pelo Rumple. Isso é uma insinuação muito perigosa. Já que a Malévola, teoricamente, já teria nascido mágica. Quer dizer que sobrou, eu acho que a Amara, que tem uma história bem desenvolvida, a Bruxa Cega do João e Maria, que não tem história desenvolvida, a Maria do João e Maria, de universo paralelo, esse da Drizella, também tem magia, e fora isso, só as participações especiais de bruxos de outras franquias. Por exemplo, a Rainha da Neve e a Frozen, mas aí tem essa coisa de família. Facilier e a Bruxa do Valente, que eu acho que só faz poção. Ela não tem poder além disso. Ah, sim, também tem o Aprendiz de Merlin, que também não contam a história dele. Mas nunca é trabalhado de forma consistente essa parte da série. Como funciona a aquisição e a evolução da magia? Como você fica mais forte? Eu queria muito que isso tivesse sido trabalhado. O fato é que poucos feiticeiros não estão atrelados ao Rumple. E Malévola tinha um grande potencial aqui, até para ser uma grande vilã, tão memorável quanto o Rumple, podendo até o substituir depois que ele morresse. Não precisava ficar preso ao Rumple como a série fez. Ela é forte, ela superou a treta com a Bela Adormecida quando o plano dela falhou e seguiu em frente, mas ela é totalmente canteada aqui.
Eu amo a Malévola. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Pegando sua história, o Encantado coloca a poção do amor verdadeiro dentro da Malévola, a pedido do Rumple. Príncipe de coração puro, né? Sei. Eu suponho que a Malévola teve uma amnésia quanto a isso, mas o que sabemos é que ela está preocupada com o fato da Regina lançar a Maldição das Trevas. Então ela chama a Branca e o Encantado para levá-los até a Árvore do Conhecimento, pois essa árvore só responderia a 2 corações de heróis valorosos. Eles queriam saber como parar a maldição, o que é outro ponto muito positivo para a Malévola, porque Once Upon a Time, tudo tem que passar pelo Rumpelstiltskin. Ele é tipo o Google dessa série. A Malévola é a única, uma das poucas que encontra outras opções para ter respostas. Nessa jornada, que termina sem resposta, porque a Branca de Neve está grávida, então a árvore não responde, já que a filha da Branca de Neve ainda não sabemos se ela vai ser uma herói valorosa, se ela vai ser boa ou má. Só que isso faz a Branca de Neve entrar numa pira de que a filha tem que ser boa. Então ela recorre à magia para que o destino da sua filha seja sempre o mais esperançoso possível. Ou seja, mesmo tendo uma vida dura, sempre vão ter coisas boas acontecendo no seu entorno, permitindo que ela sempre acredite no bem. Só que para isso acontecer, eles pegam o ovo onde está a filha da Malévola e colocam todo o azar que poderia cair em Emma na filha da Malévola, a Lily. E ainda banem o ovo para outro universo, a nossa Terra. please, mother to mother, have mercy. I can't lose my child. Foda-se. E pensando bem, se a Lily nasceu de um ovo, eu acho que fica decidido que dragões aqui são, sim, uma raça e não um aprendizado. Emma mata a Malévola na primeira temporada para recuperar a poção do amor verdadeiro que estava dentro dela. E aqui já tem um furo que me incomoda. Storybrooke é uma terra sem magia no início. Como é que tem um dragão? Só isso, a Malévola então realmente é uma raça. Então o dragão não é mágico. Once Upon a Time. Como termina a história da Malévola? A Emma traz a Lily para Storybrooke e a Malévola e a Lily meio que se entendem. A Malévola vai ajudar a Lily a dominar seus poderes de dragão. E aí essas duas desaparecem para sempre da história. A última coisa que a gente sabe é que a Lily queria encontrar seu pai. Só lá no último episódio que eles jogam ao acaso que a Malévola reencontrou o pai da Lily, que era um dragão chamado Zorro. Sim, Zorro, o herói mascarado. Eu não assumo esse BO. Como a série não tinha os direitos autorais sobre esse personagem, ele nunca apareceu. Mas por que o Zorro? Como seria isso? Não sei. Mas isso nunca foi desenvolvido na série, e eles quiseram fechar assim, no último episódio, colocando o nome Zorro, porque sim. Mas eu sinto um grande vazio de conteúdo para Malévola, eu sinto que ela merecia muito mais. A quarta temporada tem muitos personagens. Tem a Úrsula, que também é uma decepção. Parando para pensar, Once Upon a Time. destrói todas as vilãs que eu amo. Aqui a Úrsula é filha de Poseidon. Existe sim uma entidade divina chamada Úrsula, que faz uma pequena aparição na série. Mas não é essa Úrsula da qual a gente está falando. É que em um dado momento, devido a desavenças com seu pai, Poseidon, a Úrsula usa o tridente de Poseidon para se dar tentáculos, em homenagem a essa figura divina que é a Úrsula. Ela vai para o mundo dos humanos e ela é enganada pelos humanos. E seu grande algoz aqui é o Capitão Gancho, que rouba a sua voz. E é por isso que a Úrsula é tão amarga com a vida. Mas o Gancho, no final, que agora se arrependeu, devolve a voz da Úrsula, que volta com seu pai para o reino de Atlântida. A Cruella também aparece aqui. Como é que ela chegou na Floresta Encantada é um mistério para mim. Porque eu achava que ela era do mundo humano, assim como o autor. Me parecia que eles tinham se conhecido em uns Estados Unidos da década de 50. Na minha cabeça, o autor tinha sido escolhido pelo aprendiz no mundo humano e ficava entre os mundos. Talvez o aprendiz de Merlin o ajudasse a ir de lá para cá. Mas o que a gente sabe é que em algum momento ele conhece a Cruella. Ela o engana para libertá-la das garras de sua mãe e ele descobre que, na verdade, a Cruella que era psicopata e não a mãe dela. A mãe prendia a Cruella por saber o mal que ela poderia causar no mundo, por ter matado o pai dela. O autor dá poderes a Cruella para que ela fale com os animais e ela os usa para fazer os cães da mãe devorarem a própria mãe. Meu Deus! Jesus! Então, o autor amaldiçoa de forma que ela não tenha mais capacidade de matar outras pessoas. E por isso, ela só pode trabalhar com blefe e controlar os animais. E é isso. Ela é tipo o Aquaman com roupas de marca da Disney. Eu só sei que em algum momento ela está na Floresta Encantada e vai voltar ao mundo humano através do portal que levou a filha da Malévola embora. Na quarta temporada, ela sequestra o Henry e a Emma a mata. Eu já tinha até esquecido por que ela sequestrou o Henry. Mas na cabeça dela, ela pode assim obrigar a Emma e a Regina a matar o autor, já que ela queria se vingar
por ele ter amaldiçoado ela. E depois disso, ela só aparece lá na frente, quando eles vão para o inferno, na verdade para o submundo de Hades, que seria tipo limbo. E ela termina com uma das pessoas que desejam controlar o submundo, depois que o Hades é destruído. Como eu disse, na quarta temporada temos muitos personagens, e por isso muitas histórias que depois serão esquecidas, porque o Rumple, a Malévola, a Úrsula e a Cruella querem encontrar esse autor, porque querem que ele escreva seus finais felizes. Querem que o autor escreva histórias onde eles ganhem. Só que o autor tinha sido banido, por usar o seu poder para modificar as histórias. Inclusive, é ele que fez a Branca de Neve Encantado querer amaldiçoar a filha da Malévola. Bom, todo mundo está atrás do autor nessa temporada, e a pessoa que mais sabe do autor é o Pinóquio. Eu não sei bem o porquê. Possivelmente, quando ele estava na Terra, ele fez sua pesquisa e foi fora de tela. Então vamos a esse personagem problemático, que é o Pinóquio. O Pinóquio veio com a Emma para o nosso mundo. Sua missão era cuidar da Emma, mas ele meio que não se importava tanto assim, até porque era uma criança. Ele tinha 7 anos quando veio para cá. Às vezes ele dava uma parecida para ajudar a Emma, a ajudar ela a ir para o bom caminho, e foi ele que foi responsável pela separação da Emma e do Belfire. E correm boatos que foi ele que mexeu os pauzinhos para Regina adotar o Henry. Que todo esse plano da Emma, colocar o Henry para adoção, a Regina adotar é coisa dele. Mas eu não achei nada que corroborasse isso. Mas essa história está lá na comunidade. Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Quando a Emma chega em Storybrooke e o tempo começa a correr, o Pinóquio, que não cumpriu seu dever de proteger a Emma, começa a virar madeira. E daí que ele corre para Storybrooke para tentar convencer a Emma que magia existe, para ela virar de fato salvadora e talvez assim ele se redimir e deixar de ser de madeira, voltar a ser uma pessoa de carne e osso. No final da segunda temporada, ele já está todo de madeira, mas faz uma boa ação e meio que morre. Um dos meus primeiros ódios de Once Upon a Time também. Porque ele já é todo de madeira, mas ele morre com um taser elétrico. I'm going to warn them. No, you're not. Ai, ai! Como? Não é nem para conduzir eletricidade, não faz sentido para mim. E ao invés de contar quem fez isso com ele, ele perde muito tempo falando qualquer outra coisa, menos isso. Dizer que foi a namorada do Belfire, que era na verdade uma vilã, que fez isso com ele, mas ele não conta. Eu sou um bobo! A Fada Azul, vendo que ele fez algo bom, reseta ele. E sim, reseta ele. Ele volta a ser criança e vive feliz para sempre com o Gepeto. Só que não. Porque na quarta temporada eles sequestram Pinóquio, porque ele é quem sabe sobre o autor, e fazem ele voltar à forma adulta, já que a criança não tinha memória da sua vida anterior. A aparição daquela versão dele é ele adulto. E se assim fosse, tudo bem, ele foi trabalhar na oficina com seu pai e fim da história do Pinóquio. Só que tem várias versões do Pinóquio ainda que vão aparecer, pelo menos mais 2, eu diria. No final ele tá criança, porque sim. Tem também uma versão do Pinóquio adulto no multiverso. A conclusão que eu chego é que o Gepeto fica fazendo boneco de madeira e pede a Fada Azul para eles ganharem vida, e é isso. Mas quando a gente chegar no multiverso eu falo mais desses outros Pinóquios. No final da quarta temporada, o que acontece na verdade é que o autor ele foi aprisionado pelo aprendiz de Merlin e na quarta temporada ele é libertado. E como ele já é essa pessoa que gosta de mudar as histórias, ele fica até feliz em escrever esse final feliz para todos os vilões e para si mesmo. Ele escreve uma realidade onde ele é um autor de sucesso. It's time villains finally win. Quando ele usa os poderes de autor para alterar a própria realidade, ele perde poderes de autor. Mas o Henry vira o seu sucessor e vira um novo autor. Não sem antes consertar tudo. E temos um gancho para a quinta temporada. Qual é esse gancho? Creio que isso é bem óbvio. O Rumpelstiltskin está morrendo. Para ser justo, o pouco de humanidade que ele já teve está morrendo. Ele vai se tornar pura maldade. Então, no último episódio da quarta temporada, eles até conseguem tirar as trevas do Rumple. Mas alguém precisa ser portador das trevas. E a Emma Swanson se torna então a portadora das trevas, se sacrificando e desaparece de Storybrooke. Então, a Emma assumiu o manto das trevas. Ela desapareceu no último episódio da quarta temporada. Mas não se preocupe. A gente descobre logo no início da quinta temporada que quando a Emma absorveu as trevas, ela foi transportada para a Floresta Encantada, pois lá é onde fica o marco zero dos Senhores das Trevas. Sendo assim, teoricamente, todos os Senhores das Trevas começam sua nova vida por ali. E eu vou ignorar que o Rumpelstiltskin, na primeira temporada, não passou por isso.
Eles inventaram isso quando a Zelena revive ele lá na 3ª temporada. Para o Rumple, ele só matou o antigo Senhor das Trevas, que tinha desistido de viver, e virou o novo Senhor das Trevas. Mas vou deixar isso quieto. Vai que ele passou por lá e a gente não viu. Apesar da Emma ter que lutar contra as trevas em sua cabeça, sua família aparece na Floresta Encantada para ajudá-la. Como? Bom, o aprendiz de Merlin dá a eles a varinha mágica de Merlin. E a Zelena, que nessa altura do campeonato já é legal de vez em quando, abre o portal para que todos pudessem ir até a Floresta Encantada. E nessa vão a Branca de Neve, o Príncipe Encantado, o Henry, a Bella, o Gancho, a Regina e o Robin Hood. Se eu não me engano é essa galera que chega lá. E aqui a gente precisa lembrar de uma coisa, que o Robin tinha saído de Storybrooke, pois sua esposa sofria de uma maldição de gelo. Pois é, na verdade não era a esposa dele, mas sim a Zelena. I'm with Marion. Actually, not exactly. Hello, dear husband. E daí você vê que ela tem um poder de metamorfose muito irado, que ela nunca mais vai usar na vida dela. E nessa brincadeirinha, ela engravida do Robin. E é por isso que aceitam que ela volte para Storybrooke. E caso você queira saber o porquê a Zelena fez isso, Eu quero espalhar maldade. Foi para causar dor e sofrimento à Regina. E a partir daqui, podemos dizer que o primeiro filho do Robin Hood é praticamente esquecido. Ele já participava pouco, mas daqui em diante podemos dizer que o final dele é ser criado pelos Homens Alegres. Que tristeza. E voltar com os Homens Alegres para Storybrooke quando toda a cidade é devolvida pela Zelena lá na próxima temporada. E eu tô contando a história na ordem, porque na 5ª temporada, quando você vai assistir, a gente começa descobrindo que alguém lançou, adivinha? Uma maldição, quem diria? Ora, mas que coisa! E eles não têm memória do que aconteceu na Floresta Encantada. Ah, não é possível! Pra ser mais justo do que aconteceu em Camelot, porque eles foram pra Camelot. Quem poderia imaginar esse roteiro, não é mesmo? O pessoal de Camelot agora também mora em Storybrooke. Tá todo mundo juntinho ali na cidade. E enquanto a gente vê essa jornada da Emma e sua família para que Emma se liberte das trevas, também vemos Storybrooke que Emma abraçou o manto das trevas. Que alguém lançou a maldição. Quem? O Capitão Gancho. Mas você não vai saber ainda disso. Me desculpe, amor. Você não me deixou escolha. Bom, na Floresta Encantada, nosso grupo de heróis puros e destemidos descobrem que apenas Merlin sabe como libertar a Emma das trevas. E por isso eles vão para Camelot. E aí eles chegam na corte do rei Arthur. E é nessa temporada que a Mérida e a Violet vão aparecer. A Mérida procura seus irmãos, assim como a Frozen procurava a irmã. Não tem muito o que falar sobre ela. A gente apenas descobre que ela foi treinada pela Mulan. E no final ela ganha o respeito de todas as tribos, salva seus irmãos e decide não usar a poção para virar um urso. Na verdade eu acho que é a Bella que ajuda ela a não usar a poção, já que ela precisava mostrar para a tribo seu valor usando suas próprias forças. E eu vou dizer que eu fiquei triste porque a Mérida não virar urso em algum momento destrói minhas expectativas sobre a Mérida. É tipo a Frozen no gelo, sabe? É isso. Eu não quero! E a Violet vai ter um papel importante daqui para frente, pois ela é o primeiro amor do Harry. E por conveniência de roteiro ou força do destino, como você preferir, o pai da Violet é dos Estados Unidos. Durante a década de 70, 80, ele trabalhava em uma invenção, ele é um cientista. A gente não vai saber qual é a invenção ou como foi que funcionou isso, mas ele abriu um portal que o levou para Camelot. E isso vai ajudar muito no futuro para justificar por que a Violet continua em Storybrooke, mesmo depois que toda a Camelot volta para o reino deles. Outro personagem importante nessa temporada é o Rei Arthur, claro, que vai ser um grande babaca aqui. Que isso, rapaz? Você calma! Aqui, Once upon a time. quando Arthur finalmente encontrou a Excalibur, ele percebe que a espada está sem um pedaço. Ele esconde isso da população e assim ele é nomeado rei. E ele passa a dedicar toda a sua vida a achar esse pedaço da espada que faltava. Meio que enlouquecendo nesse processo. Esse pedaço, porventura, é o pedaço que fabricou a lâmina do Senhor das Trevas. O que podemos já imaginar que será o conflito de interesse da temporada, já que a Emma agora é a Senhora das Trevas e quem porta a adaga. Nessa obsessão pela parte que falta da Excalibur, Arthur deixa Guinevere de lado e ela e Lancelot se apaixonam. E juntos eles partem numa jornada para achar a parte que falta da espada, enquanto lutam para resistir a esse amor proibido. A Guinevere até acha a adaga do Senhor das Trevas,
Mais óbvio que o Rumpel, que era seu dono na época, não vai entregá-la. Mas dá a Guinevere a areia encantada, que cria ilusões. A ideia era que a Guinevere jogasse areia em qualquer espada e desse para Arthur, para que ele achasse que essa era a parte que faltava da Excalibur, e assim acabaria sua obsessão. Ela podia ter jogado isso em qualquer espada longe do Arthur e já levar a espada? Podia. E Arthur que lutasse para fundir as duas, o que eu já digo seria impossível sem o poder mágico. Mas ela quis fazer isso quando vai falar com o Arthur vê o vidrinho e agora ele pega para si o poder da areia encantada. E o vidrinho é minúsculo, deve ter assim uns 3 ml. Porém Arthur usa alguns códigos de trapaça, porque aquele vidrinho de areia da ilusão não acaba nunca. Ele funciona das maneiras mais inexplicáveis possíveis, porque ele usa a Guinevere para ela acreditar que o ama, o que para mim não faz sentido. Nós sabemos que as leis da magia têm restrições sobre o amor. Essa areia só cria ilusões, mas a Guinevere se torna fiel a ele e às suas demandas maléficas. Arthur joga areia em Camelot e cria a ilusão que Camelot é próspera. Mas, cara, o vidro é... Basicamente, ele enfeitiça uma pessoa e uma cidade inteira, sabe? Se esse rei virasse coach e desse aula sobre economia no uso de recursos, eu comprava o curso. Vocês precisam mudar o mindset de vocês. A verdade é que Arthur não quer que o Merlin seja libertado. Ele quer ser o único rei de Camelot. E odeia o Merlin, porque o Merlin fez ele fazer essa jornada custosa e sem fim pela Excalibur. E é óbvio que o Arthur vai falhar miseravelmente. Emma vai conseguir libertar o Merlin. E vamos aproveitar que estamos falando do Arthur e já terminar a história dele. Quando o Gancho lança a maldição, ele traz toda a corte de Arthur para Storybrooke. E aqui o Arthur segue mostrando a sua índole, mesmo que sem memória dos últimos 6 meses. Como ele não quer a volta do Merlin, ele tenta impedir que nossos heróis completem o feitiço para pedir ajuda a Merlin. Ele decide que vai tornar Storybrooke a nova Camelot. E em algum momento ele é desmascarado, ele é preso. E tem o final mais anticlimático possível. Ele foge da prisão e esbarra com Hades. Sim, o Hades, o rei do submundo do Hércules. Simples assim, o Hades o mata. E morreu. É verdade que no submundo ele vai ter uma redenção, ele ajuda a encontrar uma fraqueza de Hades, que daqui a pouco vai aparecer na nossa história, e fica no submundo para tentar governá-lo. Teoricamente, ele e a Cruella passam a eternidade brigando pelo controle do submundo. E a Guinevere não tem final. A última aparição dela é ajudando o Arthur a fugir. E depois que ele morre pro Hades, não sabemos se o feitiço da areia foi quebrado, se ela perdeu tudo e foi morar de aluguel. O que a gente pode supor é que ela voltou para Camelot com todo o povo dela, e é isso. E que ela não ficou com Lancelot, que também ficou sem final, mas já já eu volto para ele. Como eu disse, todo mundo acordou em Storybrooke, sem memória do que aconteceu lá em Camelot. A Emma já é a Senhora das Trevas, malvada. Ela se corrompeu. Ou pelo menos é o que a gente acha. O que tinha acontecido em Camelot é que Merlin tinha sido libertado, graças à lágrima de dor pela perda do primeiro amor. A Emma arma para que Violet diga que não gosta do Henry, e quando ele chora, a Swan pega essa lágrima, e assim usa a lágrima para poder libertar Merlin. E a gente descobre que Merlin é a pedra fundamental de tudo que aconteceu em Once Upon a Time. Se você for nos fóruns, a galera cria umas amarras muito boas, mas sem provas. Então, como eu sempre digo, eu vou me basear no que eu consigo averiguar na série, e o que for suposição, eu aviso. E senta que lá vem a história do Merlin. Um dia, no passado muito distante, vemos Merlin. Ele aparece correndo no deserto, fugindo. Não sabemos de onde ele vem, mas podemos supor que a gente está na mitologia cristã, já que aqui vamos ter Arthur, o Santo Graal. Então, na minha cabeça, Merlin é um hebreu fugido da escravidão do Egito. Hebreu, unido, jamais será vencido. Ele encontra o Santo Graal, dado por Deus, e o bebe. Quando ele faz isso, ele ganha seus superpoderes. Passam-se séculos e Merlin conhece Nimue, e decide então abrir mão da sua imortalidade para poder viver com ela. Mas o que Nimue queria, na verdade, era se tornar imortal como Merlin. Merlin transforma o Graal em Excalibur, pois com essa espada ele tiraria o seu poder. Por quê? Porque tem que virar espada? Não sei, mas tem que virar espada. É isso. E é porque é mesmo. E já vou avisar que depois eles vão encontrar um Graal invertido, que tira os poderes mágicos. Ou seja, era só o Merlin atrás desse Graal. E esse Graal invertido não vai ter nenhuma importância na trama. Mas
Quando chegar lá, eu reclamo disso. Então Merlin transforma o Graal em espada. Porém, um homem chamado Vortigern estava atrás do Graal. Chega no time perfeito e mata a Nimue. Mentira! Porque a Nimue já tinha bebido do Graal sem que Merlin soubesse. E assim, ela é imortal, ela não morre. Ela mata o Vortigern, esse que matou todo o seu vilarejo e de quem ela queria se vingar. E assim, ela sucumbe às trevas, sendo nossa primeira Senhora das Trevas. O Merlin quebra então a espada, fazendo dela uma adaga, a parte que ele quebrou. Essa adaga permite controlar o poder das trevas, o Senhor das Trevas. Por que essa adaga tem esse poder? Por que não usou a Excalibur para cortar o poder da Nimue? Não me façam perguntas difíceis. Eu não sei. Ele queria, na verdade, matar a Nimue. O que seria uma idiotice, porque a gente sabe que quem mata o Senhor das Trevas ganha para si as suas trevas. Mas, de qualquer forma, ele não consegue. Ele convoca a Nimue com a adaga, mas, diante dela, ele cai no chão, deixa a adaga cair e chora. Nimue pega a adaga e, enquanto Merlin chora, por perceber que seu grande amor não existia mais, Nimue usa a lágrima de Merlin para transformá-lo em árvore. E foi assim que ele foi aprisionado. E se você ficar questionando as coisas, só vai piorar. Como Nimue deixou de existir, mas não sabemos. Podemos supor que ela em algum momento foi morta e o poder das trevas passou de uma pessoa para outra até chegar no Rumple. Ainda então libertou Merlin, ela está com a Excalibur e tem as trevas em si. Ou seja, ela pode usar o poder da Excalibur para destruir as trevas. E por que o Merlin não fez isso com a Nimue? Por que não tentou? Podemos supor que só o próprio usuário das trevas pode usar o poder da espada para retirar o seu poder. Acho que é isso. Emma então está pronta para destruir todo o mal. Mas o gancho em batalha anterior contra o Arthur e a Zelena tinha levado um pequeno cortezinho da Excalibur. E como essa é uma espada mágica, esse corte ele só aumenta e o gancho vai morrer. Então Emma muda de ideia e transforma o gancho em Senhor das Trevas. E eu juro que eu vou tentar explicar. Eu vou tentar. Não vai dar não. Quando a Zelena junta a Excalibur à Adaga das Trevas, o Merlin passa a ser controlado pela Excalibur. Então quem porta a Excalibur controla o Merlin. O plano da Emma é libertar o Merlin da Excalibur e atrelar a alma do gancho à Excalibur. Na verdade é bem confuso. Quem tiver acabado de assistir, me explica se conseguir nos comentários. Porque se a Excalibur tem a Adaga das Trevas, por que ela só controla o Merlin e não a Emma? Ou será que controla os dois? E por que automaticamente ele vira um Senhor das Trevas, se o Merlin não é um Senhor das Trevas? Também não sei. Pronto. Pode pegá-la agora. Mas a gente não pode fazer muitas perguntas aqui. Já não podia antes. Mas daqui na temporada em diante é melhor não fazer pergunta. Vou supor que é porque o gancho sempre teve sede de poder, de vingança. Então, ao ter esse poder, ele automaticamente se corrompe e automaticamente vira um Senhor das Trevas. Já que ele fez muita maldade no mundo. Até matou o pai dele. Quando ele descobriu que o pai dele vendeu os dois irmãos, ele e o irmão dele, e depois de alguns anos, o pai dele teve um novo filho, a quem ele criava com muito amor e carinho. Então ele ficou com tanta raiva disso que matou o pai em algum momento da vida dele. O que a gente sabe de fato é que o gancho vira Senhor das Trevas junto com a Emma. E ele é mau, ele é muito mau. Ele é malvado demais. Meu coração é pura maldade. Ele quer vingança contra a Emma. Porque ele preferia ter morrido do que ter que lutar contra as suas trevas interiores. Então agora que ele é o Senhor das Trevas, ele não pode fazer nada além de se deixar corromper pelas trevas. Então ele quer vingança contra a Emma. Qual é seu plano? Trazer à vida a todos os Senhores das Trevas. Como isso exatamente é uma vingança contra a Emma, você me pergunta? E eu sei lá, porra. Bom, cada Senhor das Trevas que vem do submundo precisará dar uma alma de alguém vivo para ficar no lugar dele no submundo. Então os Senhores das Trevas vão renascer e a família de Emma vai morrer. Só que era muito mais fácil ele só ter matado todo mundo. Só que aí não tem estilo, né? Ele queria uma vingança com estilo. E aqui temos o final do Lancelot. Lembra que eu falei que a Cora matou e fingiu ser ele? E aí ele enganou a Cora. Como, onde, por quê? A gente não sabe.
E ele não vai ter final. Ele tá no rolê, a Guinevere agora ama o Arthur, ele tá tristinho. E quando o Gancho vira Senhor das Trevas, a galera tá preocupada, porque ele é muito poderoso. Então, no episódio 10 da... Cara, até acho engraçado. No episódio 10 da quinta temporada, eles estão em Camelot e o Merlin fala: Lancelot, tua mãe é poderosa, a Senhora do Lago. Vai lá falar com ela, que ela deve poder ajudar. Aí ele vai e nunca mais volta. Nunca mais volta. Lancelot, sua mãe é a Senhora do Lago, ela nos ajudaria? Ela tem bastante poder. Você deve chegar no lago em 2 dias. Vale a pena. E se eu não chegar a tempo? Ninguém se importa. Fogo! Eu acredito que o Lancelot chegou em casa, chegou na casa da mãe, comeu aquela comidinha caseira e falou: cara, não é meu problema. Vou ficar aqui. E aí o Lancelot vira um neném, sabe? Um vagabundo sustentado pela mãe. Esse é o final do Lancelot, ou seja, não tem final. Então o Gancho lançou a maldição, e eu confesso que não entendi o porquê. O plano do Gancho funcionaria ali onde eles estavam, mas eu não sei porque ele lança a maldição para voltar para Storybrooke. Minha explicação é que Camelot não tem internet, luz elétrica, água encanada. E ele quer governar as trevas, mas de um lugar confortável. Mas melhora, calma. Para lançar a maldição, você sabe que tem que esmagar o coração da pessoa que você mais ama. Então você pensa, o Gancho vai esmagar o coração da Emma, né? Você tá ferrado! Não, bobinho, claro que não. O Gancho vai esmagar o coração do Merlin. Ah, eu sempre shippei aqueles dois. Não, pera. É que a Nimue foi a primeira Senhora das Trevas, e já que o Gancho é o Senhor das Trevas, quando ele esmaga o coração do Merlin, é como... E olha que roteirista e maroto esse aqui. É como se a Nimue tivesse esmagado o coração do Merlin, e daí a maldição funciona. O Gancho consegue lançar a maldição. Sou todos os Senhores das Trevas. Romântico, não é? Mas calma que melhora, porque a Emma vai adicionar ao feitiço do Gancho o esquecimento. E é por isso que só ela sabia o que tinha acontecido. E aí a gente volta lá pro início da quinta temporada. Mas aí eu te pergunto, o Gancho é o Senhor das Trevas. Ele pode ter esquecido disso. Mas ele não sente a presença maléfica dentro de si? Ele não sente o poder das trevas? Ele fica mal só quando descobre que é o Senhor das Trevas? Parece que eu renasci. Ou seja, ele só queria uma desculpa para fazer merda. Porque ele age igual o coiote. Enquanto não olha para baixo, ele não cai. Então esse vou me vingar porque você me obrigou a lutar contra as minhas trevas interior, sabendo que eu perderia, era mais um... Muito obrigada, porque agora eu tenho a desculpa perfeita para ser malvado. E aí nessa quinta temporada temos uma redenção. Uma curva muito boa pro Rumple. Porque quando eles voltam para Storybrooke, a Excalibur está presa numa pedra. Eu não sei porquê. E é necessário um herói para tirar a Excalibur da pedra. Então a Emma transforma o Rumple em um herói, colocando ele em vários desafios até ele se tornar bom. E eu nem consegui lembrar por que a Emma precisava tirar a Excalibur da pedra. Eu tive que procurar. E aí eu entendi. A Emma quer a Excalibur para tirar as trevas do Gancho. Como eu disse, supostamente, só o proprietário das trevas pode tirar a treva de si. Então ela quer absorver as trevas do Gancho e usar a Excalibur para tirar as trevas de si. E nesse processo ela vai se matar. Porque antes, quando eles estavam em Camelot, a Emma iria tirar as trevas de si, ela não morreria? Não sabemos. Porque quando Merlin propôs tirar os poderes dele com a Excalibur, ele não morreria? Não sabemos, mas deixa quieto. Como eu disse no vídeo anterior, é triste que os roteiristas não saibam largar o Rumple como o grande vilão. Porque ele tira a Excalibur. Então, naquele momento, ele tem o coração de um herói, intenções boas. Mas quando chega a luta final, todos os Senhores das Trevas estão ali. A família de Emma será levada. E o Gancho muda de postura e no final decide salvar todo mundo. Isso me dá uma raiva porque ele criou todo o rolê. E no final ele meio se sacrifica. É igual a Rainha da Neve, que criou todo aquele rolê de maldição. E no final ela se sacrifica. O Gancho então se sacrifica, morre, vai para o submundo. A Emma deixa de ser a Senhora das Trevas. E a família então pode viver em paz. Mas não. Porque o Rumple tinha um plano escondido. Ele colocou um código de programador na espada para que quando todos os Senhores das Trevas fossem destruídos, o poder de todos eles fosse para ele. Como ele fez esse cheat code? Não sei. Você encontrou uma abertura e nos traiu de novo. É o que eu faço. É o homem que eu sou. Então agora ele é o Senhor das Trevas mais poderoso de todos os tempos. Sério, se você não desistiu aqui da série, nessa temporada, se você não desistiu,
Você foi até o final da série, porque não é possível. Eu disse que a terceira temporada é chata. Essa temporada ela não é chata, mas ela é muito quebrada. E aí é isso, se você não desiste nesse momento... Tu segue até o final tranquilamente. Tranquilamente. Isso já está indo longe demais. A Emma descobre isso mais tarde e diz pro Rumple que se ela não levar ele para o submundo, ela vai contar para a Bella o que ele fez. E é assim que a gente chega na metade da quinta temporada. Vamos seguir viagem. Começamos então a metade da quinta temporada. O Rumple volta a ser Senhor das Trevas. A Emma convence o Rumple a levar ela ao submundo para poder resgatar o gancho. E o Rumple aceita porque ele não quer que a Bella saiba que ele ainda é o Senhor das Trevas. Óbvio que ela não vai para o submundo sozinha, porque a família quer ir com ela. Então vai a Branca, vai o Encantado, vai o Henry, vai a Regina, vai o Robin. E acho que é essa galera que vai. Nessa quinta temporada encontramos um Hades, que tem um CGI de fogo no cabelo que me entristece. Eu acho que os roteiristas fazem de propósito. Eles sabem que eu gosto do vilão, aí tem que fazer o vilão passar vergonha. Eu nem vou perder muito tempo com o submundo, tá? A Cora volta, tem a sua rendição. Meio que é aqui que a Regina e a Zelena fazem as pazes. A Zelena se torna uma personagem boa. Ou quase isso. A Cora vai pro céu. Sim, ela vai pro céu. O pai da Regina também aparece, enfrenta a Cora e ele também vai pro céu. Como é que funciona o submundo? Se você tem assuntos não resolvidos, você vai para o submundo, os resolve por lá e daí sim você segue para o céu ou para o inferno. É por isso que a Cruella não quer resolver seus assuntos inacabados nem o Arthur. Eles sabem que vão para o inferno. Se bem que do jeito que as coisas são, não sei não. Muitos personagens voltam aqui. O irmão do Gancho, descobrimos que ele não era tão nobre assim. Ele aceitou matar sua tripulação, fez um pacto com Hades para que ele e o Gancho tivessem uma vida melhor e pudessem virar marinheiros. Mas ele também vai para o céu, porque ele se arrepende, né? Em Once Upon a Time, eu suponho que o inferno deve ser um lugar muito vazio. Não tem ninguém no inferno. Assim, o Hércules e a Megara também vão aparecer. Obviamente que eles ajudam a galera a matar o cachorro de 3 cabeças e vão para o céu depois. No submundo tem o Rio do Tártaro, onde quem se banha vira uma alma perdida, atormentada e vazia. Então esse é o final do James, irmão do Encantado. Quem uma briga com o Encantado é lançado no rio. Esse é o final do Gaston, que é lançado pela Bella no rio quando ela tenta defender o Rumple. E esse é o final do Peter Pan, que faz uma aliança com o Rumple para poder voltar à vida, mas é atraído pelo Rumple e acaba bebendo a água do Tártaro. E também é o final da Mila, a ex-esposa do Rumple e amor do Gancho, que é jogada pelo Rumple no Tártaro, porque o Hades contrata o Rumple para fazer o seu trabalho sujo. Qual é o rolê aqui? A Bella está grávida e o Rumple tinha prometido dar seu próximo filho a um bruxo lá no passado. Ele mata esse bruxo para não ter que cumprir essa promessa. Só que no submundo esse bruxo ainda está lá. Então o Rumple vai ter que cumprir essa promessa. E o Hades para ele, se ele ajudar, ele vai rasgar esse contrato. A Zelena e o Hades se amam desde muito tempo, porque na verdade o Hades é um homem amaldiçoado, um deus amaldiçoado. Zeus parou o coração de Hades e ele está preso no submundo. E só pode sair de lá quando ele encontrar o amor e tiver o seu primeiro beijo do amor verdadeiro. Então no passado, ele e a Zelena tiveram essa chama do amor. Mas o relacionamento não deu certo, a Zelena não conseguiu confiar no Hades. Mas agora no presente vai dar certo. A Zelena até convence o Hades a ser uma pessoa melhor. Eles se beijam, o Hades agora pode sair do submundo. E é óbvio que ele vai para Storybrooke. Todo mundo quer para Storybrooke. Storybrooke é um lugar muito legal. Deve ser o lugar mais legal da face da Terra. Inclusive, até hoje eu não sei como é que eles produzem comida e recursos para a cidade. Só pode ser mágica. Sinceramente, eu não sei. O Hades, óbvio, que só finge que ficou bom, tenta prender todo mundo no submundo, mas não consegue. Só o Gancho, que já está morto, que acaba sendo obrigado a ficar lá. Ou seja, todo o esforço da Emma é em vão. Mentira, claro que é mentira. Pegadinha no balão do... Porque eles vão derrotar o Hades, o Gancho e o Arthur encontram um meio de ajudar a Emma e os outros lá do submundo. Para ser sincero, eles encontram as páginas do livro do Conto de Fadas que mostra que o Hades e a Zelena já tiveram um passado. Então, a Zelena seria o ponto fraco do Hades. Mas parando para pensar, isso nem ajudou em nada. Eu vou contar o final do Hades, aí vocês decidem. Lembra que o Robin se mudou para Nova York porque a esposa estava sofrendo da maldição do gelo? Que era mentira. A Zelena fingiu ser a esposa dele.
e engravidou do Robin só para ferir a Regina. Se você quer fazer uma cena, tem que fazer barulho. Ai, obrigada. Quando eles descobrem, a Regina e o Robin voltam a ficar juntos, mas tem que conviver com a Zelena, já que é a mãe do filho dele. Quando o Hades sai do submundo, ele leva consigo o raio de Zeus, que é a arma mais poderosa que existe, capaz de matar até deuses. E se um humano for atingido, ele evapora. Não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o submundo. Ele deixa de existir. Então, o Robin é atingido por esse raio de Zeus, enquanto ele tentava proteger a Regina do Hades. E a Zelena estava ali com eles. E aí ela tem esse momento de bondade, por esse amor que ela recuperou pela irmã, e ela mata o Hades com esse raio de Zeus. Eu vejo que nada será. Então, até que ponto a Zelena e o Hades terem tido um passado é importante para ajudar a vencer o Hades? Pode ser que eu não tenha entendido? Pode ser, coloca nos comentários a importância, vai ver que eu esqueci depois de tanto tempo. Mas ok, o gancho que ajudou lá no processo ganha uma redenção. O Zeus vai ali em pessoa, em deusice, e manda o gancho de volta para o mundo dos vivos, porque sim. Zeus. Isso mesmo. Realmente a Emma tem o poder do destino ao seu favor. Vulgo poder roteirístico. Então, se algo de bom pode acontecer para ela, vai acontecer. Por outro lado, temos a pior morte de todas, a meu ver, que é a do Robin, que nesse meio tempo estava firme com a Regina. A Regina finalmente poderia ser feliz, mas os roteiristas não queriam isso. Cara, isso é horrível, sério. Nessa altura, se você gosta da Regina, e muita gente gosta, você já está com ódio do roteirista. Não tinha que matar o Robin, e muito menos dessa forma trágica. Mas é isso que acontece e é o fim do Robin do universo 00. Então, enquanto a Regina chora a perda do seu amado, Emma recebe o gancho de volta. Eu suponho que os roteiristas acreditavam que quanto mais a Regina sofrer, mais o público a amaria. Mas a gente já gostava dela e só cria raiva. A gente queria ver ela ser feliz, não só na questão profissional, já que ela termina com uma rainha de tudo, mas na questão sentimental também. Mas nessa aí ela não vai conseguir ter um final feliz. Eu só quero ser feliz. Precisamos ainda fazer um gancho para a 6ª temporada. Absolutamente fantástico. O Rumple, como sempre, é mau. Pega os vestígios do raio do Olimpo, que foi usado para matar o Robin e o Hades, e quer usá-lo para ter mais poder. Por quê? Porque a Bella está grávida do Rumple. E eu nem vou entrar na problemática dessa relação, que já está num nível abusivo, enfim. E com medo que o Hades roube o seu filho, a Bella bebe a poção do sono. E assim o tempo para, e ela nunca dará luz ao filho do Rumple. Então o Rumple quer mais poder para conseguir acordar a Bella. Ele quer roubar toda a magia de Storybrooke para si, e assim ter capacidade para acordá-la. O Henry já está muito bolado. E nós também. Porque a gente viu a Regina sempre se ferrar, ele lembra que a Emma virou a Senhora das Trevas, e ele chega à conclusão, porque sim, que o problema é a magia. Todas as vezes que parece que podemos ser felizes, vem a magia e destrói tudo. E agora, ele quer destruir toda a magia. Agora ele é daquele grupo lá da 3ª temporada que quer destruir a magia. E olha só que coincidência boa. O Rumple tinha conectado toda a magia de Storybrooke àquele cristal do Olimpo. Então o Harry usa seus poderes de autor para roubar o cristal. E parte em uma busca com a Violet para destruir a magia. O cristal do Olimpo apareceu na mão do autor. Sendo que é só ele usar o poder do autor e escrever Storybrooke perdeu toda a magia. Ele não faz isso. Eu acho que, na verdade, ele só quer uma desculpa para dar um rolezinho com a Violet. Ele chama a menina para ajudá-la a descobrir como acabar com a magia, e daí ele segue para Nova York. Eu tô ligado, ele só queria dar um rolezinho ali e ficar sós com o menino. Mas enfim, o Rumple vai obviamente atrás do Harry, a Emma e a Regina também vão, e vamos ter personagens que vão aparecer do nada. Novos personagens. Lembra que portais era algo complicado? Agora é bem simples. A Zelena está com a varinha do Merlin, então agora pode abrir portais, e ela manda de volta todo mundo para a Floresta Encantada. Porque se a magia acabar, não vai ter mais como ninguém voltar. Como eu já disse, o pai da Violet, o amor do Harry, é do mundo humano, então eles ficam. Viva o amor, que sorte! Coincidência? Infelizmente algo dá errado, e a Zelena, a Branca de Neve, o Gancho e o David são sugados para a Terra das Histórias Não Contadas, onde temos Mr. Hyde como seu grande vilão. Essa terra é onde os personagens vão para fugir dos seus destinos.
E aqui encontramos o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. O Hyde meio que rouba a varinha da Zelena e abre um portal para o mundo humano e rapta a Bella, porque ele tem assuntos a resolver com o Rumple. E olha que coincidência, que timing perfeito. O que importa é que o Jekyll até cria uma poção para se separar do Hyde. E ele foge para Storybrooke, ele foge com a Branca, a Zelena, o David, o Gancho. E para agradecer, ele dá a Regina essa poção de separação do bem e do mal. Então, no final da 5ª temporada, a Regina toma essa poção, nasce a parte má da Regina, ela esmaga o coração da sua parte má, mas a gente vai descobrir que essa parte má não pode morrer. A única forma dessa parte má morrer é se a parte boa também morrer, se a parte original morrer. Isso também vale para o Hyde, que só morreria se o Jekyll morresse. E lembrem disso, porque isso vai ser muito importante daqui para frente. Lembrem dessa regra. O Henry até descobre o Graal invertido, que tira a magia. Mas isso serve para absolutamente nada, porque ele tira toda a magia daquele cristal do Olimpo, então não tem como o Rumple ir atrás da Bella. E ao mesmo tempo, os seus familiares estão presos no mundo das histórias não contadas. E aí, nesse mesmo episódio, ele consegue devolver a magia para aquele cristal do Olimpo. E esse Graal invertido que foi a jornada do Henry nunca mais é mencionado. E esse é o final da 5ª temporada. A Rainha Má, a parte cruel da Regina, mostra que está viva e fala: The Queen is back. E é isso, fim da 5ª temporada. Once Upon a Time. E na semana que vem tem mais. Temos ainda a 6ª temporada e a 7ª temporada. E ainda tem Wonderland e o livro, que a gente vai falar dele, onde conta a história do Henry e da Violet. Eu acho que a gente vai precisar de mais uns 2 vídeos aqui para terminar tudo isso. E é isso por hoje. Deixa o like, curte, compartilha, deixa o hype. Merci bien, à la prochaine.